Hoje eu vi uma publicação sobre procrastinação. Foi lá no grupo do Face dos bolsistas da CAPES e eu me identifiquei super com esse assunto. Aí eu fui procurar no YouTube o que tinha sobre isso. E eu só achei vídeo de como não procrastinar. 5 técnicas para parar de procrastinar. Pare de procrastinar agora. Pare de deixar de fazer o que você tem que fazer. E aí eu fiquei pensando, mas será que toda essa pressão não é justamente o problema? Não é o que às vezes nos faz procrastinar? Será que dar uma enroladinha de vez em quando não pode ser até saudável? Vamos pensar sobre isso. Oi, gente! Hoje eu quero falar sobre procrastinação. Aquela famosa enrolada, né? Quando a gente deixa de fazer o que a gente precisa por obrigação fazer para fazer outras coisas. Qualquer coisa é mais interessante do que o trabalho, até lavar a louça. E olha, eu não sou uma pessoa assim que gosta muito de procrastinar, para ser bem sincera, eu tenho uma felicidade assim de ver uns checkzinhos do lado da minha agenda no dia a dia. Só que assim, procrastinar não precisa necessariamente ser um problema, eu acredito. Até porque, pensando bem sobre o assunto, eu vi que eu preciso de um momento de procrastinação para o meu cérebro pensar melhor em algumas coisas. Por exemplo, quando eu tô escrevendo alguma coisa, o resumo do artigo, por exemplo, uma coisa que eu acho bem difícil de escrever. Porque tem que ser curtinho, tem que ser sucinto e ao mesmo tempo tem que estar bem cheio de informações. Então tô lá escrevendo e aí eu não consigo passar daquele ponto. Eu travo, não consigo evoluir. O que eu preciso fazer? Sair um pouquinho, tomar uma água, ir no banheiro, dar uma volta, voltar e parece que tudo flui melhor. Então meu cérebro, eu tava procrastinando até de certa forma, mas pro meu cérebro aquele tempinho ali, aquele respiro foi suficiente para ele parar, refletir, processar algumas informações e me ajudar a voltar e concluir o meu trabalho. Acontece também muito que eu penso em várias coisas quando eu tô dormindo. Eu tenho várias ideias naquele momento, várias questões que eu venho pensando há dias. Naquele momento ali, o meu cérebro, ele parece que encontra algumas respostas. Então, eu não estava propriamente sentada, eu não estava, na verdade, sentada olhando para o meu texto, eu não estava olhando para o meu trabalho, eu não estava pensando diretamente na minha pesquisa naquele momento. Eu estava dormindo, né? De repente, no meio da tarde, um horário que eu nem devia estar dormindo. E o meu cérebro ali resolveu. Então, eu penso que esse foi um momento de procrastinação que foi importante de certa forma para mim. Mas então, se essa procrastinação pode ser positiva em alguns momentos, por que a gente se condena tanto em procrastinar? Por que isso vira um problema tão grande pra gente e a gente até tem vergonha de falar que dormiu de tarde de vez em quando? É porque a gente vive numa sociedade que sempre pensa em produzir, pensa em entregar resultados e engordar o látis e ao mesmo tempo a gente também tem que ler vários livros, estar atualizado de todas as séries do Netflix, tem que ser fit e também tem que comer saudável. E olha que eu nem tenho filhos, só gatos. Este é o Paul McCartney. E aí então eu acho que toda essa pressão faz com que a gente deu uma surtada. Olha essa imagem que a colega postou lá no grupo dos bolsistas do Facebook. Vamos dar uma olhadinha para ela. O que diz aqui? Por que eu suponho que eu procrastino? 100% preguiça. Mas por que realmente eu procrastino? Medo de alguma coisa? Não sei por onde começar? Perfeccionismo? Tá puxado demais? Ou me sinto inadequada naquele momento, né? Me sinto insegura, tô nervosa, acho que o que eu tô fazendo ali não é pra mim, que eu não sou boa o suficiente. Tem a síndrome da impostora nisso também, né? É um outro assunto, eu acho que a gente pode falar futuramente. Bom, então, né, gente, o que a gente vê aí? Que a culpa não é só nossa, né? Até poderia ser só nossa se a gente vivesse numa bolha, numa ilha deserta. Mas não, a gente vive sob a influência de vários aspectos, várias pressões. Pressões da sociedade, da família, dos amigos, da gente mesma. Esse vídeo mesmo,
Quando eu vi esse assunto, me identifiquei, lembrei de várias conversas que tive com amigas sobre esse assunto, as nossas dificuldades para vencer momentos de procrastinação. Aí eu fui pesquisar sobre o assunto, daí eu já comecei a ver que tinha livro sobre isso, tem artigo, tem texto, um monte de informações, e eu comecei a pensar, ai meu Deus, não vou conseguir colocar tudo isso no vídeo. E aí eu pensei, não, só um minuto, vou focar no que é o propósito do canal. Compartilhar as nossas agonias, as nossas experiências, os nossos desesperos, aqueles que nós estudantes passamos. Então, o que eu encontrei aí, né? O que eu fiquei pensando? Isso é a ideia do perfeccionismo. Tem umas frases ótimas que eu adoro. O bom é inimigo do ótimo, melhor feito que perfeito, e tem outra que é ótima para nós. Artigo bom é artigo publicado. O que adianta a gente ficar tentando chegar na perfeição de um artigo se ele vai continuar na gaveta? Melhor é que aquele artigo que a gente consegue fazer dentro das nossas possibilidades, com todo o rigor científico que a gente sabe que tem que ter, mas publicado, feito, que está circulando, está levando conhecimento e que está ali mostrando os resultados das nossas horas de trabalho. Porque sim, a gente tem horas de trabalho, a gente passa a maior parte do nosso tempo na frente do computador, lendo, pesquisando, indo em aula. Agora não, né, com a pandemia, mas dedicando o nosso tempo para estudar, para fazer a nossa pesquisa, para o nosso trabalho, que é estudar. Então, por que a gente se condena tanto por alguns momentos de procrastinação? E pesquisando um pouco para fazer esse vídeo, porque, né, a gente que é da academia tem que dar uma pesquisadinha sempre, né? A gente não se sente muito bem em falar sem dar uma pesquisada. Eu achei que eu achei que procrastinar também pode ter o seu lado positivo, porque estimula e auxilia na criatividade. O famoso ócio criativo. Então, o que eu pensei? Eu acho que o melhor é a gente tentar se relacionar bem com a nossa procrastinação, né? É se respeitar, respeitar o seu momento, respeitar o seu sentimento e a sua vontade. Bom, e o que eu faço então para tentar organizar e aproveitar o meu dia e não me culpar tanto quando eu tô procrastinando? Primeiro, eu gosto de anotar as coisas que eu faço no dia, né? Só que assim, eu coloco metas atingíveis naquele dia. Por exemplo, eu não coloco escrever o estado da arte da minha tese. Eu coloco ler artigo tal, escrever, desenvolver parágrafo tal. Então, são metas mais curtinhas que eu consigo resolver em 2 horas, por exemplo. Sim, eu demoro 2 horas às vezes para ler um artigo. E eu consigo colocar lá um check do lado dos meus afazeres que me dá aquela sensação ótima de oba, hoje eu cumpri uma meta do meu dia. Hoje eu li este artigo que eu tinha me proposto a ler. Então me dá aquela sensação de que eu estou fazendo coisas, e de fato eu estou fazendo coisas, né? Só que o trabalho acadêmico, científico, às vezes ele demora uma semana inteira para a gente escrever uma página, mas é uma página cheia de informações, né? Que demandou muitas horas de pesquisa, muitos artigos lidos e fichados e resumidos para a gente conseguir chegar naquela página, que é muito importante, mas no sentido da produtividade parece pouca coisa. Outra coisa que eu faço é criar prazos hipotéticos. Tipo, se eu tenho que entregar uma coisa até o dia 10, eu coloco na minha cabeça que eu tenho que finalizar aquilo até o dia 8. Então, se em algum momento acontecer um imprevisto ou um dia eu não estiver disposta para fazer aquele trabalho, eu tenho mais 2 dias extra para poder, então, entregar e não entregar atrasado. Uma margem de atraso, digamos assim. Outra coisa que eu faço é me permitir procrastinar. Procrastinar com minha auto-autorização. O que adianta ficar na frente do computador lendo um artigo se eu não consigo nem ficar com o olho aberto? O que adianta estar lendo um texto se eu leio 4 vezes a mesma frase e não entendi porque eu tô pensando que eu tenho que ir no mercado, que eu tenho que estender a roupa, que eu tenho, tinha que ter ligado para minha avó. Não adianta, né? Isso é perda de tempo. Eu vou ter que ler de novo aquele artigo. O que é melhor? Melhor eu dar um tempo para mim mesma e ir
dormir, né? Vai dormir um pouquinho se tá com sono, dorme, sei lá, uma meia hora, 40 minutos, uma hora de repente. E volta depois, vai assistir um filme, sei lá, tá um dia chuvoso, faz uma pipoca, assiste um filme e depois volta. Uma coisa que ajuda bastante a fazer coisa chata. Eu inventei de restaurar uma mesa e umas cadeiras. E aí, toda vez que eu tô querendo procrastinar, eu vou lá lixar uma cadeira. Olha, rapidinho, no final da tarde eu já tô louca de vontade de voltar a ler artigo também, tá? Assim, é legal, mas dá trabalho, né? Prefiro ler um artigo. Outra coisa que tem me ajudado bastante agora no tempo de pandemia é fazer exercício físico, em casa mesmo. Eu faço HIIT, eu já fazia antes da pandemia e agora tem sido ótimo, porque o HIIT, ele é intenso e rápido. Então, em meia hora, eu paro o que eu tô fazendo, coloco uma roupa de ginástica, faço os exercícios, tomo banho, me revigoro e volto a trabalhar. Então, é uma forma de eu fazer exercício, faz bem, tem todas aquelas vantagens, aqueles benefícios do exercício que o exercício faz para a cabeça, para a circulação, para a mente. Não vou entrar neste mérito agora, porque não tenho propriedade para falar sobre isso, mas a minha sensação é boa. A minha sensação é de relaxamento e depois eu volto mais concentrada e mais disposta a me dedicar ao meu trabalho, ao meu estudo. Então tem me ajudado bastante. De repente, o legal é tu encontrar uma atividade que tu goste de fazer. Para mim, a grande vantagem do HIIT é que ele é rápido. Então, não preciso comprometer propriamente nenhuma atividade do meu dia a dia. E um último ponto que eu acho que é legal da gente pensar é que a gente tem que encontrar qual é o horário do dia que é melhor para nós de estudar. Não é porque a sociedade trabalha das 8 da manhã às 6 da tarde que a gente precisa necessariamente ser produtivo nesse momento. Eu, por exemplo, não gosto de estudar de noite. Eu gosto de chegar no máximo 7, 8 horas da noite e ter um tempo para mim, fazer qualquer coisa, cozinhar, assistir um filme, tomar uma cervejinha, um vinhozinho. Mas gosto de parar aí. Então, se eu tenho muita coisa para fazer, eu prefiro começar antes, começar mais cedo. Mas se tu é uma pessoa que não gosta da manhã, não gosta de acordar cedo, prefere estudar de noite, no silêncio, na tranquilidade, ótimo, não se condene por isso. Eu vejo um monte de gente falando, mas eu não consigo acordar cedo. Mas eu não consigo. Mas não precisa, né? Não precisa acordar cedo para fazer as coisas que a gente precisa fazer. Essa é a vantagem de a gente trabalhar em casa. A gente pode administrar o nosso tempo para aproveitar o tempo que a gente é mais produtiva. Bom, então eu acho que a gente consegue pensar aí que a procrastinação pode ser positiva para a gente, se a gente conseguir administrar ela, não julgar, não nos sentir mal, não nos condenar e de repente ter uma relação melhor, um respeito com nós mesmas, com as nossas sensações e com os nossos momentos. Bom, tentei aí fazer uma discussão, uma reflexão sobre procrastinar, que é um assunto que sobre o qual eu penso faz bastante tempo. Eu espero ter ajudado de alguma forma, ter sido útil de alguma forma. Se vocês gostaram do vídeo, peço que deem um like, que se inscrevam no canal e que mandem sugestões para outros temas. A gente se vê aqui no Além do Lattes. Tchau, tchau!